Então, hoje nós vamos falar sobre as questões do PET volume 3 da semana 2. O objetivo dessa semana é compreender o conceito de divisor de um número. Então, olha só, na questão número 1, tem a seguinte pergunta. Laura fez 24 bombons. Ela quer empacotar esses bombons de modo que todos os pacotes tenham a mesma quantidade de bombons. Indique todas as formas possíveis de se fazer isso, completando a tabela. Então, aqui eles já iniciaram, né? Se eu tiver, ela fez 24 bombons. Se ela fizer apenas um pacote, então em cada pacote vai ter 24 bombons. Se ela fizer 2 pacotes, quantos bombons vai ter em cada pacote? 12. Então, nós vamos tentar agora com 3. Se ela fizer 3 pacotes, cada pacote tem que ter quantos bombons? 8. Se ela fizer 4, tem que ter 6. E com 5, tem como ela fazer 5 bombons, 5 pacotes, e em cada um desses 5 pacotes ter a mesma quantidade de bombons? Não é possível. Então, não tem como ela fazer 5 pacotes. Então, para os próximos, você vai tentar descobrir quais as quantidades de pacotes que é possível fazer de modo que tenha a mesma quantidade em cada um. Na letra B, está perguntando o seguinte: podemos afirmar que nessa tabela estão escritos todos os fatores de 24 e por quê? Então, primeiro a gente tem que saber o que são fatores de um número. Então, vamos pegar o 24. O que são fatores do número 24? Vão ser números que multiplicados entre si resultam em 24. Ou, quando a gente divide 24 por esse número, é uma divisão exata. Então, pegando o quadro que a gente fez, né? Que a gente fez aqui até os 4 pacotes. Vamos pegar esse exemplo aqui. 1 vezes 24 dá 24. Então, 1 e o 24 é fator de 24. 2 vezes 12 dá 24. Então, o 2 e o 12 são fatores do 24. 3 vezes 8 também é 24. Então, 3 e 8 são fatores do 24. 4 vezes 6 também dá 24. Então, 4 e o 6 são fatores do número 24. E aí, vocês vão tentar para os próximos números que você encontrar. Na letra C, verifique se os fatores de 24 são também seus divisores. Registre a estratégia que você usou. Então, o que são divisores de 24? Divisores de 24 são os números que, ao dividirmos o 24 por eles, o resultado é exato. Então, a gente tem que pegar o 1, 4, 2, o 3, o 8, o 6, todos os números que você achou lá na tabela e dividir por 24. O resultado tem que dar exato. Se der exato, né? Então, eles são fatores. Os fatores também são divisores do número. Na número 2, tem a seguinte pergunta. A professora de matemática propôs à sua turma de 6º ano um trabalho de pesquisa para ser realizado em grupos. Se a turma tem 36 estudantes e cada grupo deve ter a mesma quantidade de estudantes, quais são as quantidades possíveis de formação de grupos? Expresse a quantidade de grupos e de estudantes por grupo. É a mesma coisa. Para facilitar, vocês podem fazer uma tabelinha igual essa aqui, colocando a quantidade de grupos e a quantidade de alunos, igual na questão número 1. E aí, você vai colocando as quantidades possíveis aqui. Então, olha só, vamos fazer só uma aqui para a gente entender. Se eu fizer só um grupo, qual a quantidade de alunos nesse grupo? 36, que é o total, né? Se eu fizer 2 grupos, qual a quantidade vai ter em cada um? E aí, vocês vão tentando, né? Com 3, com 4, se possível, 5, 6, até preencher toda a tabela. Então, dando continuidade aqui na número 3. Observe os números apresentados nos cartões abaixo,
faça todas as multiplicações possíveis com os números apresentados, mas com 2 dos 3 números. Depois escreva os seus resultados e em seguida responda as questões. Então, nesse exercício, foi dado 3 números e você vai fazer a multiplicação apenas com 2 deles, né? Com todas as multiplicações possíveis com 2 deles. Então, vamos pegar primeiro aqui, olha, 7 vezes 8, depois 7 vezes 9, depois 8 vezes 9. Essas são as possíveis. Ah, mas e o 8 vezes 7? O 8 vezes 7 a gente não precisa fazer porque vai ser o mesmo resultado de 7 vezes 8. Mesma coisa, 9 vezes 7 também não precisa fazer, que é a mesma coisa de 7 vezes 9. E 9 vezes 8 também não precisa fazer de novo, porque é a mesma coisa que 8 vezes 9. Tá? A ordem dos fatores não altera o nosso resultado. Você vai descobrir quais são esses 3 números aqui, tá? Respondido isso, a gente vai para a questão número, para a letra A. Quantos resultados diferentes são encontrados? Né? Então, você vai escrever todos os 3 resultados que você encontrou aqui. Na letra B, os resultados encontrados são múltiplos de quais números? A gente tem que lembrar lá o que é múltiplo, né? Que a gente viu na última aula. Por exemplo, vou pegar aqui o 7 vezes 8, que é igual a 56. O 56, ele é múltiplo de 8 e ele é múltiplo de 7 também. Por quê? Ele é resultado dessa multiplicação. Então, o resultado de uma multiplicação, ele vai ser múltiplo desses números. Na letra C, ao dividir os resultados encontrados, os 3 que você encontrou lá na letra A, por 7, 8 e 9, essas divisões são exatas ou não exatas? Quais são os resultados e os restos dessa operação? Então, novamente, vocês vão fazer a tabelinha, né? Para facilitar na hora de resolver. Aqui eu já preenchi com o 56, mas como são 3 números, você vai ter que fazer mais outras 2 tabelas sozinho. Então, aqui você coloca o valor que foi encontrado, dividido por 7, 8 e 9, o resultado e o resto. Então, olha só, 56 dividido por 7, o resultado é 8 e o resto é 0. Mesma coisa aqui, por 8, o resultado é 7, o resto é 0. 56 dividido por 9, o resultado é 6 e o resto é 2. Olha só, na letra D, ao dividir os resultados encontrados por 2, essas divisões são ou não exatas? Quais os resultados e os restos dessa operação? Então, novamente aqui, nós podemos fazer uma outra tabela, com uma coluna para valor, dividido por 2, que é o que está pedindo o exercício. Aqui você coloca o resultado e aqui o resto. Como ele está pedindo só para dividir por 2, então, você vai fazer só uma tabela mesmo, aqui com o primeiro valor, no caso, né, que a gente já viu lá, 56, aqui o outro valor que você encontrou e aqui o outro valor que você encontrou. Então, vamos fazer essa primeira linha aqui. 56 dividido por 2 dá quanto? Dá 28. E o resto é 0. Então, aqui a gente já tem a primeira resposta. Vocês vão fazer para esses 2 valores aqui, tá? O número 4 eu não coloquei porque você vai comentar sobre uma afirmação, então é uma resposta mais pessoal. Na número 5, encontre os divisores naturais dos números abaixo. Então, gente, divisor de um número, divisor natural de um número, é um número que quando eu pego, por exemplo, na letra A aqui, se eu pegar o 18 e dividir ele por 1,
dá quanto? Dá 18. Sobra resto? Não, é uma divisão exata, então 1 é divisor do 18, né? Então, tá ok aqui. 18, se eu dividir ele por 2. 18 dividido por 2 dá 9, não sobra resto, então é uma divisão exata. Então, 2 é divisor do 18. Por 3, 18 dividido por 3 dá 6. E é exato, não tem resto, então 3 também é divisor. Então, vamos tentar aqui por 4. 18 dividido por 4 vai dar 4, mas vai sobrar um resto. Não é uma divisão exata, então 4 não é divisor do 18. Vamos apagar aqui. O 4 não é divisor, a gente quer só os divisores. Vamos pensar, o 5 não dá também, né? Mais próximo ali seria o 15, sobraria resto 3. O 6 dá. 18 dividido por 6 vai dar o próprio 3 aqui, né? Então, é. O 7 também não dá. 18 dividido por 8 não dá uma divisão exata, então ele não é divisor do 18. O 9, sim. 18 dividido por 9 dá 2 e não sobra resto. Então, o 9 é divisor do 18. O próximo aqui, olha, é 2 vezes 9, 3 vezes 6, então a gente já encontrou essa parte. O próximo divisor natural aqui vai ser o próprio 18. Se você quiser fazer o teste até chegar no 18, pegar o 10, 11, 12, 13 e tentar dividir e ver se é exato, pode. Até bom que você treina a sua divisão, mas aqui não precisa. Eu sei que são esses aqui, 1, 2, 3, 6, 9, 18, que são os divisores naturais do número 18. Vocês vão fazer a mesma coisa com 100 e com 25. E a número 6, que é a última questão, olhando para a multiplicação, 15 vezes quadradinho igual a 105. Qual é o número que está escondido pelo quadradinho? Então, aqui não está pedindo qual estratégia você tem que utilizar. Então, você pode utilizar a estratégia que achar mais fácil para você, para descobrir que número que é esse que está escondido aqui atrás desse quadradinho. Que número que, vezes 15, o resultado é 105, né? Você vai fazer as tentativas, você pode utilizar a divisão, você pode utilizar, né, até a estratégia dos fatores, dos divisores, aí é com vocês. Vocês vão tentar descobrir que número que tá aqui, que vezes 15, o resultado é 105. E acabamos por essa semana. Bons estudos e até a próxima aula.